Fala, meus queridos, bem-vindo ao Pode Semear, o podcast do canal Semeando. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, e para você que já é de casa, estou feliz demais em ver você aqui. Fique à vontade, meu irmão. Meus queridos, e no vídeo de hoje nós vamos debater uma pergunta muito interessante. E se não existir o céu? Pessoal, lembrando que o episódio de hoje está sendo apoiado pela Arabo Cosméticos. A Arabo Cosméticos é uma empresa de cosméticos masculinos. Ela tem vários produtos, desde pomada a hidratantes até sabonete íntimo. Então eu indico muito a Arabo. Meus queridos, deixa eu pegar um cafezinho aqui. Essa semana eu atendi um cliente e nós estávamos debatendo sobre uma pergunta que ele me fez. Foi muito interessante a pergunta que ele me fez, porque é uma pergunta bem complexa, tá? A pergunta que ele me fez foi a seguinte: Igão, e se não existir o céu? Começamos a entrar num debate ali sadio. Não é uma pessoa cristã, mas é uma pessoa que respeita muito. Então eu tenho muito respeito e carinho por ele, porque é uma pessoa muito inteligente também. Eu comecei a questionar ele no seguinte âmbito: vamos supor que não exista o céu. A gente morreu, acabou tudo. Aqui na Terra, existem algumas leis que a gente precisa seguir, alguns princípios. Por exemplo, não roubar, não matar, não adulterar, não trair, não falar mal das pessoas, não mentir, entende? São coisas básicas que a gente precisa fazer para sermos pessoas boas, pessoas melhores. Então, eu comecei a falar com ele: cara, mesmo que não exista um céu, eu não perdi nada. Aí ele olhou para mim e falou: cara, como assim? Eu acabei falando com ele: olha, se eu for um bom filho, se eu for um bom pai, se eu for um bom marido, um bom irmão, se eu respeitar as pessoas, se eu cumprir princípios aqui, com certeza eu vou viver uma vida boa, eu vou viver uma vida bem, eu vou estar bem, porque eu fiz o meu papel como ser humano, de ser um bom ser humano para as outras pessoas. Vocês conseguem me entender? Então, vamos supor que não exista o céu, não existe o paraíso. É lógico, pessoal, isso aqui é só uma suposição, é lógico que a gente sabe que existe um paraíso, só que o contexto que eu quero dizer a vocês é que, mesmo que não haja um paraíso, o fato de cumprirmos os princípios aqui na Terra nos faz ser pessoas melhores. O fato de andarmos corretamente, andarmos perante a lei, andarmos com aquela intenção de auxiliar o próximo, assim como é os dois maiores mandamentos, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós cumprirmos isso, vamos ter uma vida boa. Então eu expliquei isso para ele. Mesmo que eu morra e não haja no céu, o que eu ganho com isso? Eu vou ter sido uma boa pessoa, um bom pai, um bom filho, um bom marido. E aí eu comecei a mostrar para ele o outro lado também. Por quê? Eu falei com ele: ok, suponhamos que não haja o céu, não haja um pós-morte. Se eu não cumprir essas coisas aqui na Terra, se eu não for uma pessoa honesta, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom marido, se eu não for um bom filho, eu vou estar desrespeitando as pessoas que estão ao meu redor. E se eu não cumprir as leis, eu vou ser preso, eu vou poder não receber alguma coisa boa aqui. Então, o fato de eu não cumprir esses princípios básicos, eu não vou estar sendo um bom ser humano. Mais uma vez, é lógico que sabemos que existe o céu, é lógico que sabemos que existe o paraíso, mas na suposição de que não haja, mesmo que nós cumpramos as coisas aqui na Terra, os princípios, nós estaremos sendo boas pessoas. E essa eu vejo que é a nossa maior missão: ser boas pessoas para as outras, ser luz na vida das outras pessoas. Esse é um bordão que eu carrego, é um bordão que eu sempre falo: devemos ser luz na vida de todas as pessoas que passam pela gente. Então, mesmo que não haja um céu, mesmo que não haja um paraíso, estaremos cumprindo com um enorme mandamento, que é amar ao próximo. E aí, o que eu fiz? Eu joguei a pergunta para ele. Falei com ele: cara, então vamos lá. Sabemos que existe o paraíso. Eu falei com ele: eu respeito a sua opinião de não acreditar nisso, mas existe um paraíso. Se você não cumprir as leis, se você não cumprir os princípios,
Se você não entender que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, qual vai ser o seu fim? Porque se existe o céu, se existe o paraíso, existe também o inferno. Existe o local de tormento. Eu achei mais engraçado que ele ficou, tipo, sabe quando a pessoa dá aquele tique de, não, é verdade. Então eu consegui de alguma forma pregar para ele. Vocês conseguem entender? Então eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que a todo momento nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar ligados a Deus, ligados, tá aqui, ó, ligados na palavra. Por quê? Sempre seremos confrontados. O diabo, ele é astuto. O diabo, ele é meticuloso. Então ele vai querer nos testar. Nós precisamos ter a consciência do que acreditamos, para onde nós vamos ir e demonstrar às pessoas. Com o que, Igor? Com palavras? Não só com palavras, mas também com as nossas atitudes. Eu creio que na mente dele, eu creio que no coração dele, eu plantei uma semente, eu mostrei para ele o meu ponto de vista, um ponto de vista totalmente diferente. Talvez ele tenha feito esse tipo de pergunta para alguma outra pessoa que não conseguiu responder dessa forma que eu respondi. Ou pode ter respondido até melhor do que eu. Mas naquele momento, na hora que ele me fez a pergunta, eu lembro de ter respirado e até falado: Espírito Santo, me ajuda. A explicação que eu passei para ele, eu vejo que foi uma explicação que mexeu um pouco com ele. Simplesmente pela pergunta que eu joguei para ele no final e o jeito que ele ficou. Então, meus queridos, vamos ficar atentos para fazermos aquilo que nascemos para fazer, que é semear a palavra de Deus a toda criatura e a todo ser vivente, para que as pessoas possam ver em nós aquilo que Jesus ensinou. Tá bom? Meu querido, muito obrigado para você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir. Peço desculpas porque hoje a minha voz está um pouco ruim, mas nunca deixo de fazer o nosso podcast semanal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. Pessoal, eu vou estar deixando aqui também o link lá do TikTok, da página do Semeando Oficial do TikTok e da página Semeando no Instagram. Peço a vocês que possam seguir para ajudarmos a semear ainda mais a palavra de Deus, tá bom?